Então, bom dia a todos, bom dia para você que está em casa ouvindo. Hoje nós estamos fazendo uma revisão das parábolas do capítulo 12 de Lucas, né, que a gente tratou 3 seguidas, né, do rico, do tolo, do mordomo fiel, do servo fiel ou vigilante. E as próximas 4 parábolas vão tratar de Lucas 13 e 3 de Lucas 14. Então, ao término do Lucas 14, a gente vai fazer outra aula ao vivo. Então, a gente está tentando, quando tem um padrão, fazer essas revisões para tirar dúvida, né, de vocês. E a gente sempre vai estar subindo também depois, quem não puder participar ao vivo, pode participar depois na aula gravada, tá? Então, só fazendo uma recapitulação de Lucas 12, Lucas 12 é uma parábola, um conjunto de parábolas ao qual Jesus ele tenta desconstruir a doutrina farisaica. Por isso que ele começa no verso 1 dizendo: "Acautelai-vos do fermento dos fariseus". Lembra que a figura do fermento é uma figura para o judeu pecaminosa. Lembra que quando eles vão fazer a semana da Páscoa, eles não comem pão com fermento. Então, fermento, nessa construção, é algo pecaminoso. E aqui Jesus está ditando que ele está acrescentando fermento, que é a doutrina farisaica, geralmente a tradição oral, que corrompe a essência da fé do povo de Israel. Então, Jesus, nessa construção do Lucas 12, ele quer desconstruir essa doutrina oral e essa essência da sua religião para uma religião verdadeira e, ao mesmo tempo, indicar uma nova comunidade de fé, uma comunidade que crê e se arrepende baseado no Filho do Homem, que é ele, Jesus Cristo. Bom dia, família Lago e Mateuzinho geralmente sempre está acompanhando. Né? O Mateuzinho é da família, né? Por isso que eu nem falo mais. Um dia que eu não falei o Mateuzinho, o pessoal falou, não, o Mateuzinho tá aqui, mas não é a família Lago? Aí eu tô pondo agora. Tem que falar Mateuzinho Lago também. Mateuzinho Lago. Hoje o Matheus não está aqui. Só. Tá vendo? Eu tô um tempão. É por isso que o Carlão atrasou. O Mateuzinho não tirou o Carlão da cama. Viu? Eu tô um tempão no YouTube procurando vídeo, não acho, mas eu tô aflito. Falo, meu pai do céu, eu sou muito, não tô enxergando o vídeo, cara. Aí eu vi lá no Mercado da Vida que era Google Meet. Eu falei, caramba, olha isso. Isso que ele viu o recado ontem. Vi mesmo. E tava procurando hoje. Desculpa o atraso, gente. Imagina. Então, o fermento dos fariseus é isso. Essa essência de uma doutrina que corrompe a verdadeira fé e a verdadeira comunidade de Cristo. E aí ele começa, Jesus, a desconstruir essa comunidade. Primeiro, é uma comunidade farisaica que está mais preocupado com medo das instituições humanas, seja romana, seja as próprias instituições deles, que eram, de certa forma, baseada na religião de um espetáculo, de querer aparentar religioso, e aquele que não se aparentasse religioso poderia ser expulso desse grupo, definida como santo. Bom dia, Léo. E então, a primeira essência dessa nova comunidade era o quê? Era confiar e temer em Deus, e não nas instituições humanas. Essa era a primeira característica que Jesus trata em Lucas 12, no verso 1, 11. E aí ele entra na parábola do rico e do tolo, de Lucas 12, que a gente vai falar mais aprofundadamente, mas aqui a gente só está dando primeiro uma introdução do capítulo. Então o que ele vai focar? Olha, o que realmente importa na vida do ser humano não são as coisas humanas, porque as coisas humanas são tangíveis, são vulneráveis, são infalíveis. Então ele deve se preocupar com aquilo que é eterno. Por isso que é o rico tolo, porque o rico acredita que a sua riqueza e os seus bens
vai dar alguma segurança para ele. Então, o centro da parábola é buscar a verdadeira riqueza, que é a riqueza de Deus, que é algo que os fariseus também não procuravam. Eles procuravam a aceitação dos homens, eles procuravam, por meio da sua posição como mestre, também alcançar status, riquezas. E aí Jesus define, olha, a verdadeira riqueza está nos céus, é essa que você deve ter segurança, não na humana. E aí, esse discurso com um tom mais escatológico que você vai ver no Rico e o Tolo, ele continua na continuação com a primeira parábola sobre a vigilância, que é o servo fiel, do 34, perdão, ao 40. Né? Primeiro ele vai falar das coisas básicas, né? Então se você busca as coisas do reino, as riquezas do reino, o Senhor vai fazer você que as coisas básicas na sua vida não faltem. Então você não deve ser como um ímpio que não confia em Deus, mas você vale mais que um pássaro, você vale mais que a flor do campo. Após isso, no verso 34, né, aí você vai ver a primeira parábola, a segunda parábola escatológica depois do rico do tolo, que é do servo fiel que a gente falou na aula passada, e seguinte, do administrador fiel. As duas atendam para quê? Estejamos prontos para o reino. O reino começa agora, o reino não é vindouro, mudando outra característica farisaica que vivia para a coisa terrena e não vivia para o reino. E aí, ele conclui o sermão dizendo que a verdadeira religião, que a verdadeira fé não tem relação com a doutrina desse mundo. Por isso que ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, lá no verso 51 a 54. Ou seja, a cosmovisão cristã, ela não dialoga com a cosmovisão mundana, não tem diálogo, não dá para fazer meia cosmovisão cristã, é inteira. E ele fala, vocês vão ser perseguidos por causa disso, né? Ou excluídos de algumas redes sociais, dá na mesma. E aí ele conclui dizendo que a nova comunidade de fé, quem? São aqueles que ouvem, guardem, creem, até que é o momento que a família de Jesus o chama, e Jesus fala, quem são os meus quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que guardam a minha palavra e praticam. Então esse é todo o texto de Lucas 12. Eu só quis fazer uma introdução para vocês entenderem. O tema é acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, para isso, você deve confiar e temer em Deus, não nas coisas humanas, entender qual é a verdadeira riqueza, não ansiar pelas coisas básicas, porque se você buscar o reino e sua justiça, o Senhor vai acrescentar elas. Esteja pronto e vigie, sabendo da sua missão, sabendo que o reino começa agora e você tem que estar pronto. E a sua cosmovisão não tem diálogo com a do mundo, ela vem para trazer espada, ela vem para dividir mesmo, e por isso nós vamos ser perseguidos. E a última, a verdadeira comunidade de fé não é aquela baseada na origem genealógica, né? Não é os filhos de Abraão, não é os irmãos e pai ou mãe de Jesus, mas aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra. Esse é todo o texto do capítulo 12. Tá? Então, agora eu tinha proposto, no início da aula, a gente começar a falar de cada uma das parábolas com mais detalhe, as 3 parábolas que a gente tratou, que foi a do rico do tolo, ali do verso 12 ao 23, depois a do servo vigilante, do 41 ao 48, do servo vigilante do 35 ao 40 e do administrador fiel do 41 ao 48. Então vamos começar com perguntas, quem tiver perguntas, sobre a primeira parábola, a do rico tolo. Eu não sei se você vai falar sobre isso agora, se não for, você depois coloca no momento certo. Eu queria conversar, talvez, assim, antes da gente entrar na especificidade de uma parábola, conversar, por exemplo, sobre a questão mais geral, né? Que é a questão do fermento dos fariseus. Né? A questão da exegese e contextualização do fermento dos fariseus, por exemplo, do ponto de vista
religioso e até no ponto de vista como sociedade como um todo, né? Porque você colocou, Jesus tentou desconstruir a cosmovisão que os judeus tinham em relação a essa questão de certo radicalismo, né, que não dá para transigir com os valores do mundo. Não sei se você vai abordar esse aspecto em cada uma das 3 parábolas ou vai fazer um comentário geral de fechamento em relação a isso. Assim, o que eu queria mesmo é assim, contextualização da questão para nós, como sociedade, como cristãos, o que seria o fermento dos fariseus para nós hoje. Seria a religião do espetáculo, a religião que se importa não na essência, mas na forma. A religião que se pega nas pequenas coisas e deixa passar o que realmente importa. Um exemplo claro, para a gente não se estender tanto, é o exemplo da parábola do samaritano, que a gente trabalhou também, né? Qual que é a ideia? Por que quem não lembra a parábola do samaritano, é aquela parábola que existe uma pessoa que foi roubada e deixada semi-morta no caminho para Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, e passa ali um levita, passa um sacerdote e não ajuda aquela pessoa e vai para o templo, enquanto que um samaritano, que seria uma pessoa inescrupulosa para o judeu, ele acaba parando e ajudando aquela pessoa. E Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem? O próximo foi o samaritano. E por que é importante isso? Por que o sacerdote e o levita não ajudaram aquela pessoa? Não só porque se ele tivesse morto, ele ficaria ele ficaria imundo, né? Porque tocou no morto, você ficaria imundo, você não poderia servir no templo, você teria que fazer um sacrifício de ovelha vermelha, o pó dessa ovelha vermelha, você teria que rasgar suas vestes sacerdotais, então isso geraria um custo, um problema. Não só isso, mas na jurisdição farisaica, adorar a Deus, os 4 primeiros mandamentos ali do Decálogo, vale antes do que servir ao próximo. Então você percebe, lembra que na parábola do samaritano, o fariseu respondeu corretamente, né? Qual que é a base da lei? Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo a ti mesmo. Qual que é o problema? Ele não liga as duas coisas. Ele não liga, ele acha que amar a teu Deus é servir ao templo. Amar a Deus é fazer questões religiosas, ritualísticas, seja servir no templo, seja orar 3 vezes ao dia, seja dar o dízimo de todas as coisas, seja lavar as mãos antes de comer, seja ajudar benfeitorias, né? Mas ele não liga a adoração a Deus a fazer bem ao próximo, de tal forma que Hillel vai resumir toda a lei dizendo, não faça ao próximo que você não queira ao outro, o mandamento negativo e não positivo. Basta não fazer o mal, mas essencialmente você precisaria fazer o bem. E aqui Jesus muda tudo, né? Como que você adora a Deus? Servindo o teu próximo. Porque se você não ama o teu próximo, não tem como você amar a Deus, diria o apóstolo João. Então é isso, Rômulo. A essência da religião farisaica, ela está mais preocupada na forma do que na sua essência. Por quê? Se eu ir no templo, se eu orar, se eu fizer todas essas coisas e a minha essência como indivíduo não mudar, a minha natureza não mudar de uma natureza egoísta para uma natureza de Deus, de amor, não vale a pena essa religião. Então, é isso que Jesus quer mostrar. A sua religião tem que mudar quem você é. Se ela não muda, ela não faz diferença. Por isso que Jesus diz que é uma religião de pesos que não deixa a pessoa entrar no reino de Deus. O que é entrar no reino de Deus para Jesus? Nascer de novo. E o que é nascer de novo? Esvaziar de si mesmo para se encher de uma nova natureza. E aí a religiosidade deles não permite que eles entrem.
não permite que eles entendam que a religião deve mudar a nova natureza do indivíduo. Então, isso serve para nós. Se a nossa religiosidade não tem mudado eu como filho, marido, amigo, pessoa que trabalha, colega de trabalho, se não está me mudando, a minha religião é farisaica, ela só tem forma, ela não tem essência. Lucas, isso que você comentou, eu achei extremamente interessante em relação ao momento que a gente está passando. Lembra que eu comentei com vocês, antes da gente começar a nossa lição, sobre a questão das pessoas estarem firmes ou não em Cristo nessa condição de pandemia? Eu faço o seguinte paralelo. A religião dos judeus era uma religião de forma e era uma religião templária. Né? A questão do templo em si ela tinha uma importância muito grande no contexto da religião. Ou até colocando em termos da sinagoga em cidades, por exemplo, que não tinham, no caso de Jerusalém, né, que eram longe do templo. Então vejam que aspecto que eu quero colocar. Pode ser que, isso eu estou falando de maneira geral, não estou falando especificamente da nossa igreja. A religião de muitas pessoas se baseasse, por exemplo, em participar de uma atividade religiosa num templo, né? Seja evangélico, seja católico, de qualquer viés religioso. E na medida que a pandemia entrou, e de certa forma houve um período, né, que os templos estiveram fechados e atualmente hoje estão funcionando com limitações, né, do pessoal, muita gente deixou de ir no templo, né, e até de certa forma se acostumou, vamos dizer assim, com o fato de não ir ao templo, né, redimensionou os seus dias da semana excluindo isso e não colocou no lugar ou não desenvolveu também uma religiosidade em que ela pudesse ter essa intimidade com Deus a despeito da questão do tempo. Uma coisa que o pastor sempre falou, não adianta a pessoa, isso ele falava até antes da pandemia, né? Ir ao templo no domingo, esperando, tendo uma certa expectativa, se durante a semana a pessoa vivia longe dos caminhos, não orava, não tinha nenhuma prática de piedade, vamos colocar assim, né? Então, como a questão da ida ao templo ela acabou tendo essas limitações, eu tenho visto, né, e eu dei no comentário, muitas pessoas se distanciarem do Senhor, porque a única coisa talvez que as prendia era justamente a questão da prática religiosa, que acabou, de certa forma, sendo mudada e alterada, né? E não conseguiram, já não tinham, né, e não desenvolveram durante esse período um relacionamento com Deus a despeito do tempo, né? Então, eu acredito que o segmento dos fariseus até possam ser isso, que a pessoa se limitava a uma religiosidade templária, né? A pessoa batia o ponto domingo na igreja, né? Bateu o ponto ali e tal, ela está fixa, vamos dizer assim, com as obrigações celestiais, né? Eu não sei se eu falei, se você concorda comigo. Sim, sim. Eu acredito que tudo que acontece na história, Deus está no controle. Se isso está acontecendo, é o juízo de Deus na Terra e nós temos que entender Ele. Então, eu penso muito que é tempo de a gente, igual a família de Jacó, quando quase foi morta, né, quando eles fizeram ao outro povo se circuncidar para vingar o assédio da sua irmã, e aí Deus salvou a família de Jacó, e aí Jacó chama toda a sua família a se arrepender em frente a um grande carvalho. E ali eles se arrependem e refazem a aliança com Deus. Me lembra também os dias de Elias, quando o altar do Senhor estava abandonado em Samaria, e ele reconstruiu o altar do Senhor. Então, na minha opinião, humilde opinião, é tempo das pessoas se arrependerem e refazerem o altar de Deus na vida deles. É tempo deles abandonarem o pecado, abandonar os hábitos do pecado e quererem refazer o altar de Deus que está, antes de tudo, dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, dentro do nosso coração. Para que assim a gente possa realmente, como nos tempos de Jonas, mudar a história da nossa
do nosso país, do nosso, no nosso tempo, né? Porque lembra que Jonas foi pregar em Nínive e o povo se arrependeu, né? E o juízo que poderia vir levou o povo a se arrepender, né? E mudar a história daquele povo. Então eu penso muito nisso. Tempo de abandonar pecados, tempo de refazer o altar, e refazendo o altar a gente possa mudar a nossa realidade. Eu penso muito nesse sentido. A Vivian tem uma pergunta. Pode falar, Vi. Não, na verdade eu não tenho uma pergunta. Eu queria só compartilhar o que nós estamos falando, que você falou agora, com uma imagem que eu vi essa semana, né, e eu achei muito legal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Quer dizer o seguinte, tudo isso que você acabou de falar, que quanto mais o meu eu é transformado, né, no caráter de Jesus, em quem Jesus é, quanto mais eu sigo a Ele, a cruz, né, de Cristo, ela vai se tornando maior, ela vai se tornando mais real na minha caminhada, na minha vida, né? Eu achei muito interessante, né? Imagem precisa. É isso mesmo. Carlos, você tinha uma pergunta, não tinha também? Tá fechado o seu microfone. Sobre a primeira parábola, né? Isso. Só um negócio ali. No versículo 20, ele fala o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nesse sentido, assim, o que tens preparado para quem será? Ele se refere a todos os bens. Isso. E aí ele pergunta para quem será, querendo dizer que não vale de nada. Para o reino não vale de nada tudo aquilo. Sim. Ele não se referia a nada de você pegar esses bens e dar para os pobres totalmente, essas coisas não. Simplesmente questionando o coração dele mesmo. Ele usar que é aquilo que a Vivian mostrou na imagem. A essência dele não era a cruz, não era negar a si mesmo. Até que as palavras-chave aí do texto é cobiça e afrinon, que é insensato. A cobiça não está na parábola, a cobiça está no preâmbulo antes da parábola, quando o homem pede para que Jesus mediasse a herança que ele tinha que receber. E aí ele critica a cobiça daquele homem, porque ele não quer que julgue justo. Ele quer que Jesus dê a favor dele e ele use a figura de Jesus como um mestre, né, que muitas vezes o mestre também tem função religiosa na época judaica, né, um escriba, ele era um doutor ordenado, ou seja, ele não só daria a jurisprudência da lei religiosa, mas da lei civil. Então, ele, com Jesus sendo considerado, ele poderia usar esse veredito de Jesus como um mecanismo de pressionar o seu irmão a dividir a herança. E aí Jesus repreende ele por causa da cobiça que ele tem. E aí, outro elemento que a gente vê na parábola é a expressão afrion, que é insensato, rico e insensato. O que é cobiça e o que é insensato? Cobiça é uma pessoa que quer cada vez mais. E o que é insensato? Uma pessoa que vive segundo a sua sabedoria. Ou seja, ela não entendeu que a riqueza que Deus dá, preste atenção no texto, que o texto lhe dá ênfase que a terra deu a prosperidade. Ou seja, foi Deus que deu a prosperidade para ele. Que ele não entendeu que a riqueza dele tinha um propósito, porque ele ficou egoísta pensando só nele, daí a cobiça. E a segunda coisa é que ele usou essa riqueza segundo a sabedoria humana, que foi o quê? Colocar com grandes celeiros. E aí Jesus questiona a sua lógica. Louco, hoje pedirei a sua alma. O que vai adiantar tudo isso? Essa quebra abrupta é proposital do texto para mostrar a tolice e para mostrar o que realmente importa, que é o reino dos céus. Então, ela tem a ver, sim, como a gente utiliza aquilo que Deus nos dá, com um propósito. Então, se Deus está fazendo a gente prosperar,
Isso é uma das análises da parábola, a gente tem vários, mas uma segunda coisa, eu linkei 5 características na aula, né? Mas a segunda característica que eu linkei na aula, até que a tradição da igreja usava essa parábola para usar ela como ensino de instrução de como você deve usar as riquezas. Que é o quê? Que você tem que entender que o propósito que Deus te deu para você ter prosperidade não é para você viver para você, mas é se Deus te fez próspero, é para você usar essa riqueza para ajudar outros, como José fez, por exemplo. Então, sim, você não é, isso não é comunismo, isso é você ser o próximo dos outros. Tá? Ninguém está um estado dividindo igualmente de cima para baixo. É você, no seu propósito, você identificar como que você pode usar isso, às vezes na sua família que está passando por um problema, às vezes num trabalho social, às vezes na ajuda de pessoas, de missionários. Deus vai te dar um propósito para essa prosperidade. Entende? Se a gente falar um pouco desse contexto da Covid como exemplo, eu conheço muitas pessoas que prosperaram nessa época da Covid e puderam ajudar pessoas que tiveram muitos problemas. Então ele só prosperou para ajudar essas pessoas. Então, essa é uma das abordagens que você podia tirar do texto. Tá? E só mais um negócio um pouco mais técnico em si. Quando a gente lê lá o sermão escatológico que você deu aquelas aulas, Jesus fala o capítulo 25 a partir do 24, né? No final do 24. Isso, ele fala tudo no 24, ele fala portanto, né? Ele fala então, e aí ele relaciona o capítulo 25. Aqui é a mesma coisa ou não? Quando ele conta essas 3 parábolas, está tudo relacionado ao preâmbulo do capítulo 12 ali? Ao preâmbulo não, do versículo 1 ao 11, está tudo relacionado a esse texto ou não? Ele está relacionado nas parábolas do rico e do tolo, na parábola do servo fiel, que ou seja, do 13 ao 21, do 35 a 40 e do 41 a 48. São 3 parábolas de característica escatológica, de crise. Né? O tema central do reino de Deus é a crise. Sim, está relacionado, é aquilo que a gente chama de mini discurso escatológico de Lucas. Como Lucas tem um mini discurso do fim dos tempos também. Por que não está tudo junto? Porque normalmente Jesus provavelmente, no sermão escatológico de Mateus 24, 25, ele não falou tudo numa oportunidade só. Ele deve ter falado em várias outras oportunidades. E aí o texto de Mateus, ele reúne tudo, porque o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro, para alguns, né, eu sigo essa linha que o Mateus é o primeiro, ele foi feito para a igreja primitiva e para consolidar ela. Por isso você tem 5 grandes sermões, que era a doutrina dos apóstolos, esses 5 sermãos. Era a primeira doutrina dos apóstolos. Então era um material base que a pessoa, ao chegasse na igreja, aprendia. Então por isso que no texto de Lucas você não vai ver os 5 sermões, porque o texto de Lucas se propõe a fazer uma análise histórica de Jesus. Então ele vai nos relatos seguindo uma ordem cronológica. E aí muitas vezes ou não tem todo o sermão, ou o sermão está muito dividido em outras partes. Já Lucas não. Ele é um evangelho de ensino para a igreja primitiva. Beleza, eu só perguntei porque eu não lembro se você comentou nas aulas sobre isso, eu fiquei com essa dúvida. Eu não estava lembrando. Era a segunda análise sobre a questão da riqueza. A gente tinha 5 características, né? Primeiro, entender a fragilidade e a incerteza da vida. Então a gente tinha que procurar as coisas eternas. Segundo, entender que a nossa prosperidade ela tem um propósito, não é para nós. Terceiro, a vida se constitui pelo cumprimento do nosso propósito e não daquilo que nós adquirimos. E 4, né, aquilo que ele fala no final, tem a sua riqueza em Deus, seja rico diante de Deus. E aí o que seria rico diante de Deus? O Wesley vai falar que a riqueza diante de Deus seria fé, amor e obras. Então a gente tem que ter a fé no Filho de Deus, com o bendito que vem do Senhor, que é aquilo que a gente chama de justificação. A gente tem que nascer de novo, que é a nova natureza,
Daí o amor, Deus é amor, é a nova natureza que nós devemos nascer, daí o processo de santificação. E a terceira característica seria as obras. Obras do quê? De arrependimento. Obras do quê? De frutos do Espírito. Obras do quê? De entender a nossa missão, nosso propósito, nosso chamado, né? Então, a gente ser rico diante de Deus. Então, essas eram as características que a gente trabalhou na análise do sermão. Lembrando que você que está vendo essa gravação, você pode ver todos esses sermões na playlist da Escola Dominical. Você entra lá e você vai ver o vídeo completo, que tem duas partes de 30 minutos. Né? O que o Carlos gosta dos vídeos de 1 hora, né, Carlos? Mais alguma dúvida no primeiro sermão? Ou primeira parábola, pessoal? E aí a gente entra na parábola do servo fiel. Alguém tem algo para querer tratar? O servo fiel, o servo vigilante, é quando Jesus fala sobre a vigilância, a importância de nós vigiarmos, né? Que tem relação ao texto de Mateus e o texto de Marcos 13, né? Mateus 24, 41 e Marcos 13. E, Lucas, o que me chama a atenção, que você colocou muito legal no vídeo que você gravou, foi a questão da mudança que acontece nesse servo, né? Porque para ele ter sido escolhido como, vamos dizer assim, o servo principal, ou o mordomo, né? Ou o capataz, sei lá, ele era um cargo de confiança, né? Ele era uma pessoa que devia gozar de alta estima, né? Em alta conta. Provavelmente era uma pessoa capacitada, né? Uma pessoa que tinha valores. E num certo momento, talvez em função da demora do Senhor, né, parece que ele é corrompido, né? Corrompido, talvez por algum tipo de pensamento. Puxa vida, tem tanta coisa aqui, talvez que eu possa fazer e eu estou só comendo pela beirada, né? Ou talvez alguém tenha enchido a bola dele, né, falando, ó, bajulado ele, aí aquele negócio subiu a cabeça dele, né? Talvez eu vi uma palavra, um comentário, né, dizendo assim, você quer conhecer uma pessoa, né, de fato, dá poder para ela, né? A pessoa, quando está embaixo, ela tem uma postura, né? Quando a pessoa alcança algum grau de poder, ela manifesta aquilo que de fato ela é. Então, assim, o risco, né, que isso a gente tem em relação a isso, né? Porque aquele que é muito é dado, muito será pedido, né? Então, eu acredito que muita coisa foi dada para aquele servo, né? E ele não honrou a altura da confiança que o patrão tinha posto nele. Então, isso é uma coisa muito séria para nós, porque ao mesmo tempo que a gente tem as bênçãos, né? Muito nos é dado, certamente isso muito vai nos ser pedido. Então, a gente tem que ter muito em mente aquilo que o Senhor espera de nós, né? Fazendo uma correlação, né, aí, uma correspondência com a parábola. Mas era só esse comentário que eu queria falar. Isso que muito bem o Rômulo indicou é a parábola do administrador fiel. Né? O administrador fiel é do verso 41 a 48. Mas vamos adiantar para ela, porque essa figura do tempo é uma figura muito boa que o Rômulo apontou, que é o quê? A essência daquele servo era bom. Então, todas essas características que o servo, né, para quem não sabe, a parábola do administrador fiel é um ensino que Jesus fala do bom administrador fazendo um contraste. Então, ele dá um exemplo bom e um exemplo negativo. E o exemplo bom era um servo bom, ou seja, a palavra servo, doulos, é aquele que vive pelo interesse do seu senhor, é aquele que se esvazia de si mesmo, que não está vivendo para si, mas pelo outro, é aquele que vive segundo as convicções dele, segundo uma cosmovisão, e não muda. É aquele que é o pronômios, né? Aquele que é prudente, sábio, ou seja, o que é prudente e sábio? Lembra quando você lê Provérbios e fala a verdadeira sabedoria é o temor a Deus, né?
Ou quando você lê Mateus 7:24, que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, né? O Jesus usa o mesmo termo, pronômios, né? É o Macarius, que é bem-aventurado, ou seja, aquele que entende onde está a riqueza sublime de Deus. Então o servo, esse administrador fiel, Rômulo, ele tinha todas essas qualidades. O que levou ele a perder? A Bíblia diz que foi o tempo. Quando ele percebeu que talvez o seu senhor não voltaria, ele para de viver para o seu senhor, para viver por ele mesmo. Por isso que a Bíblia até fala, come, bebe, né? Come, bebe, e ele fala, e vive regaladamente. Essa expressão é muito da natureza humana. Já que eu não estou mais vivendo por um senhor, eu sou o mesmo senhor, então eu vou viver de forma regalada, né? Ele se assenhorou dos bens do patrão. Ele se assenhorou nos bens do seu patrão, porque ele achou que ele não voltaria. E aí, por que Jesus está falando isso? Se a gente perde do horizonte que o reino de Deus é agora e daqui a pouco, que o Senhor virá, nós paramos de viver para Ele e vivemos para nós. Então, se você esquece qual é a sua missão, como lá na parábola de talentos, em terra, e começa a viver para você, você esquece qual é a sua missão, você começa a definir o que é bom, o que é certo, percebe que ele não só toma os bens do Senhor, mas começa a tratar todo mundo mal, de forma violenta, porque ele está pensando só nele. Então, não só ele esqueceu da sua missão, como ele começa a definir os seus próprios valores. Ou seja, ele fica alienado no desejo de prazer, no desejo de aquilo que a gente falaria hoje de consumo, de que a felicidade está nos bens que ele adquire, não aqueles bens que ele deveria administrar para o seu Senhor. E isso faz com que ele mude a sua essência, e Jesus chama ele por dois adjetivos muito pesados, que é o infiel e o incrédulo. O que é o infiel? Aquele que perdeu sua convicção. Por que perdeu sua convicção? Porque começa a viver para si mesmo. E o incrédulo? Porque ele não creu. Ele não creu que o Senhor voltaria. Ele não creu em Deus. Então, hoje em dia, com a vinda do Senhor, na nossa percepção, estar longe, que o reino é uma coisa longe, a gente para de viver a missão do Senhor, o chamado do Senhor, a cosmovisão do Senhor, para viver a nossa própria. E isso nos faz de um servo bom, fiel, prudente, bem-aventurado, para um servo infiel, que é o quê? Estou vivendo para mim. Estou vivendo para, entendendo que os bens são para mim, entendendo que a vida é para mim, entendendo que o meu prazer é a base da minha vida. E aí, como você bem detalhou, ele muda a sua essência de bom para mal. Por isso que é uma parábola para os discípulos, dizendo, vocês podem estar agora como servos bons, mas amanhã não estarei com vocês. Será que vocês vão estar fiéis? Porque a pergunta de Pedro no 40, Senhor, quando ele fala da parábola do servo fiel, não do administrador, essa parábola é para nós, Senhor? E aí Jesus emenda a parábola no 41, 48 do administrador fiel. Então essa parábola é para os discípulos, para que nós guardemos a nossa missão, não importa o tempo, porque o reino de Deus começa agora, está entre nós e nós temos que estar prontos. Se a gente acha que não, a gente vive esse servo infiel e incrédulo. Senhor Lucas, é muito interessante. Um dia desse eu estava vendo, claro que a gente às vezes tem que dar o desconto da imprensa, né? Mas naquela deputada federal, né, a Flor de Lis, e se você pegar a história dela, é uma história muito interessante, né? Ela era de uma comunidade pobre do Rio, não me recordo qual era, mas ela fazia um trabalho social muito legal, né? De acolher crianças, etc. Mas chegou um certo momento ali que parece que ela se perdeu. Que ela se perdeu igual talvez esse servo, né? Administrador, porque é um risco que todo mundo corre, né? Na verdade, em última instância, né? Quando a soberba da vida, né? Quando a pessoa perde a dimensão de quem ela é, de quem é o Senhor, né? Porque
você vê se for verdade, né, a pessoa ela ter premeditado que o marido dela, que era pastor da igreja, fosse assassinado, né? Você vê quão distante a pessoa se desviou né, da proposta do evangelho, né? Só para citar esse exemplo. Não, mas seu exemplo é excelente, porque ela liga diretamente à parábola anterior, que é o servo fiel. Percebe que na parábola do servo fiel, ele usa 4 vezes a palavra vigiar. Só que no grego são palavras que significam diferente. E aí a gente começa a entender qual é a característica da vigilância. Primeiro ele não usa a palavra vigiar, ele fala que o servo afinalou os seus cintos, as suas roupas, que eram longas. Quando ele afivela é para facilitar a sua locomoção, e ele deixa preparado as candeias acesas, porque se ainda o Senhor chegasse à noite, que não era comum, não era o normal, ele estava preparado. Ou seja, a primeira característica aí é estar pronto para servir. E estando pronto para servir, como que a gente não perde essa essência de serviço? Aí ele vai no verso 36, que ele usa a primeira vez a palavra vigilância, que significa esperar. Esperar em que sentido? É a mesma palavra que a gente vê em Ana e que a gente vê em Simeão, Lucas capítulo 1. Pensa Simeão, ele no fim da sua vida, ele pôde ver o Filho de Deus. Jesus, né, Simeão diz que Deus havia prometido a ele que ele veria o Senhor, o Messias, com seus próprios olhos. Às vezes essa promessa foi feita quando ele começou o sacerdócio. E ele não desistiu, ele esperou no Senhor, porque ele sabia que a promessa dele há de vir. Isso é esperar. A gente não pode desistir da nossa esperança em Cristo, do nosso serviço, do nosso propósito. Nós temos que estar continuamente esperando, como Ana também, né? Aí ele usa uma segunda característica da vigilância, que é no verso 37, né? Que ele fala para que estivesse vigilante. Esse vigilante do verso 37 é o mesmo termo que Jesus usa para os discípulos no Getsemane. Vocês não conseguiam estar acordados, despertos. Ou seja, a gente não pode estar dormindo sobre a nossa missão. A gente acabar dormindo, né? Que dormindo, se você for ver essa expressão também lá no Antigo Testamento, usado pela Septuaginta, é quando a gente acaba sendo dominado pelo pecado. É quando a gente começa, como Jeremias diz, a viver, né? Ele fala que eles vão comer e vão continuar sentindo fome, eles vão beber e vão continuar tendo sede, porque eles perderam a sua essência, eles acabaram dormindo. Essa expressão também pode ser vista lá em Efésios, quando você fala, desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Ou seja, por que você está dormindo? Porque Cristo não está te esclarecendo, não está sendo a luz do mundo, não está te dirigindo. Então a gente não pode estar dormindo para aquilo que nós fomos chamados. Nós temos que estar à espera, prestando atenção se nós não estamos dormindo. Aí ele usa um terceiro termo de vigiar no 38, que é o quê? Que ali é vigiar como um soldado, porque ele fala que e se o seu senhor chegar no alto da noite, na primeira, na segunda, na terceira madrugada, você tem que estar pronto. Não é comum alguém chegar de uma viagem à noite, porque é muito perigoso. Então, será que Deus vai encontrar fé depois da alta noite, ou seja, depois de toda a demora? Depois de toda a demora, ou seja, ele chega no momento inoportuno que nós não estávamos esperando, será que ele vai encontrar fé em nós? Será que ele vai encontrar nós como um soldado à espreita, pronto, esperando para um momento que ninguém espera? Será que nós vamos estar ali na disciplina de um soldado, preparado para o combate, não importa a hora ou lugar? E aí no verso 40 ele usa de novo a expressão
né? Que ele vai falar se ele vai achar alguém preparado, se ele vai achar algum servo vigilante. E aí o 40 é preparado mesmo, essa vigilância do 40 é preparado, que é o quê? Será que nós vamos estar buscando os nossos meios de graças que nos lembre de estarmos combatendo como soldado, a nossa missão e a espera, para que nós estejamos preparados. Então, essas todas características, elas nos apontam para o administrador fiel. Elas nos explicam o que é vigilância. Por isso que Jesus muda os termos em grego, ainda que a Bíblia traduz para o português da mesma forma. Fala, Vivian. Lu, e tudo isso está sempre, essas parábolas estão sempre correlacionadas com as riquezas, né? É isso mesmo. Porque Jesus está falando sempre aí, tudo, né? Do valor, ele fala da riqueza, bens, né? Do tesouro, onde está o seu coração. É isso mesmo? É a ideia de que aonde nós estamos dando valor, ou o que nós estamos dando valor. É que você viu lá a primeira vez. Na verdade, né, Lu? Exatamente. Onde está a nossa essência, basicamente é isso. Você ia perguntar alguma coisa, Carlos? Então, essas foram as 3 parábolas que a gente tratou. Claro que a gente falou aqui de maneira sucinta, mas se você que está em casa não viu elas, eu convido vocês a entrar no canal da Igreja Metodista Central, siga a gente no YouTube, põe ali para você ser inscrito, né? E lá tem a playlist da Escola Dominical, onde você pode acessar essas parábolas que a gente tratou nos últimos 4 sábados, né, Rômulo? Rômulo sempre tem, graças a Deus, nos abençoado e deixado tudo bem organizado para vocês estarem assistindo. Vivian, você ora para nós encerrarmos? Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, por esta manhã, por este dia que o Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é sempre fiel, Pai. O Senhor sempre nos dá além daquilo que merecemos, além daquilo que imaginamos, Senhor. A sua graça transborda, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. E nós somos muito gratos por isso, Deus. Obrigado pelo ensino, porque o Teu Espírito Santo não nos tem abandonado, não nos tem nos deixado só, Senhor, mas tem nos ensinado, tem nos ajudado, tem nos consolado, Senhor, tem aberto os nossos olhos, os nossos corações para compreender, ó Deus, o que é ser discípulo, o que é ser cristão, o que é fazer a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos, Senhor, abre cada vez mais o nosso entendimento, Pai. Nos ajuda a ter disciplina, Senhor, a fazer, Senhor, com que a Tua palavra verdadeiramente viva em nossas vidas, Senhor. Que ela saia do papel, Senhor, e esteja escrita em nossos corações, Senhor, e vivida em nossos atos, em nossas palavras, em nossos gestos, ó Deus. Nós clamamos por isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a dar prioridade ao Senhor em nossa vida, porque o Senhor é tudo, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso nos ajuda, Deus. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, Senhor, para este tempo, para o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos adormecidos em nossas vontades, em nosso eu, no nosso egoísmo, nosso orgulho, Senhor, mas desperta-nos, ó Deus, nós clamamos por isso, Senhor. Abençoa o domingo de cada um, cada família da Tua igreja, Senhor. Também abençoa o culto desta noite, Senhor, que possamos nos reunir, Senhor, e que o Senhor nos assegure de toda enfermidade, de toda doença, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos.